Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui, neste canal, Obra Missionária Construindo Shalom. Aqui é a pessoa do pastor Edson, pela misericórdia de Deus. São 21 horas e 24 minutos, esse horário é horário de Manaus, aqui no setor do Alvorada, aqui onde eu resido. E quero trazer mais um assunto, mais uma reflexão nesta noite. Parei uns 2 ou 3 dias aí para poder colocar as coisas em ordem, colocar todas os temas em ordem, os assuntos em ordem. São muita coisa para se falar nessas reflexões. Muitas vezes eu não estou dando conta, porque são muitos assuntos que Deus passa para mim dentro das Escrituras Sagradas vem falar. Então, pela manhã eu estava falando relacionado à questão da presença de Deus, na parte da manhã, dei uma paradinha para descansar um pouco. À noite, falando sobre a questão da vida de Sansão, também dei uma paradinha. E hoje, a partir da tarde, hoje, no percorrer do dia, analisando os fatos, analisando as coisas que acontecem no dia a dia, analisando o que acontece no mundo inteiro, temos que ficar atualizado em tudo que acontece para que a gente possa trazer uma reflexão atual. E aí andei pensando sobre a situação do que está acontecendo no sentido universal, no mundo inteiro e nas localidades locais, como eu aqui no setor de Manaus e como no Brasil inteiro, e analisando as situações que estão acontecendo, e as pessoas não percebem, mas sabendo que Deus ele está no controle de todas as coisas. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, que Deus ele está no controle de todas as coisas. Cada país, Deus está no controle. Deus tem um particular com cada país. Aqui o Brasil, Deus tem um particular. Com todos os países do mundo, Deus tem um particular. E Ele trata individualmente com cada um. Então, nós aqui, brasileiros, eu como brasileiro, temos que confiar no que Deus tem para fazer nessa nação. Nós igreja, nós do corpo de Cristo, crente em Jesus Cristo, temos que estar conectados com o céu, para que a gente não venha se perder com tantas vozes que a gente ouve todos os dias. A única voz que nós temos que ouvir é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo de Deus. Essa é a voz real e legítima que nós temos que ouvir todos os dias, para que a gente não venha se perder neste mundo de vozes, nesses tumultos de voz. É tanta voz, irmão, que você nem imagina. É voz de um lado, é voz de outro, mas existe uma voz verdadeira, central, que é essa que o crente tem que confiar. Por mais que a situação esteja ruim, em algumas localidades, temos que crer que Deus está no controle e trata com cada nação individualmente. O Brasil, eu tenho uma visão particular do nosso Brasil. Eu creio que essa pandemia que aconteceu foi para que, no sentido universal, para que o homem possa se colocar no seu devido lugar. Deus permitiu que essa pandemia se alastrasse no mundo inteiro, para que o homem se coloque no seu devido lugar. Saber que existe um Deus soberano e que está no controle de tudo. Pastor Edson, mas por que ele não curou as pessoas, deixou muitos morrer, até alguns de seus próprios filhos? Meu filho, tem coisa que nós só vamos saber na totalidade quando nós chegar na eternidade. Mas em princípio dá para entender que tudo que aconteceu e está acontecendo, tudo porque Deus permitiu, e tem planos em tudo que acontece.
Nada acontece por acaso, de maneira nenhuma. Então, cabe eu e você confiar no que Deus está fazendo. Confiar. Deus, ele não pode mentir, de maneira nenhuma. É uma palavra que Deus me deu hoje, a partir da tarde. E eu pensando, Deus não pode mentir. Jamais Deus pode mentir. E nunca vai mentir. Então, precisa que nós estejamos firmes, com os pés firmes, né? Na rocha, para que a gente não venha ser abalado. Então, dentro dessa reflexão, Deus me deu uma visão relacionada à questão que Deus não pode mentir. Então, tem pessoas que andam com o pé atrás com Deus, né? Que é isso, professor? Pé atrás com Deus. Foi uma visão, um tema, um ponto de vista que aconteceu, que Deus me deu, pé atrás com Ele. Deus falando comigo. E eu até andei pesquisando um pouco para me ver se realmente só era eu que pensava assim, porque tem coisa que a gente eu paro e penso. Deus me dá um tema, Deus me dá um assunto, me traz uma reflexão nova, mas eu vou pesquisar para ver que só eu que penso daquela forma. E não é só eu. Se você for pesquisar relacionado à questão do pé atrás com Deus, você vai encontrar muito assunto. Então, eu fiquei maravilhado, porque é uma confirmação. Não é só eu que falo dessa forma, não é só eu que penso assim. Então, há pessoas que vivem com o pé atrás com Deus, né? Há país, há nação que vive com o pé atrás com Deus, né? Então, uma coisa é certa, que nenhum ser humano vai ter sucesso na sua vida se andar com o pé atrás com Deus. Não tem nenhum que vai ter sucesso. Nenhum ser humano, por mais que ele seja bom. Nenhuma nação no mundo inteiro vai conseguir ter sucesso se estiver com o pé atrás com Deus, achando que ela é soberana, achando que ela está no controle da situação, que não está. Existe um Deus poderoso nos céus, creia o homem não, né? Creia uma nação, creia ou não, né? Deus está no controle de toda a situação, e Ele não pode mentir, de maneira nenhuma. Deus não pode mentir. Jamais Deus pode mentir, e nunca vai mentir. Então, precisamos estar atentos ao que Deus quer falar conosco. Então, Deus me deu algumas palavras, alguns pontos de vista relacionados a essa questão. Pé atrás com Deus. Se você é crente em Jesus Cristo e você vive em pé atrás com Deus, meu filho, a situação sua, ela não é das melhores, né? Não existe crente em Jesus Cristo, lavado e remido no seu sangue, andar de pé atrás com Deus. Então, eu vou falar aqui de oito verdades, né? 8 verdades de pessoas que andam com o pé atrás com Deus. Quais é as consequências? Quais é as suas características de pessoas que andam com o pé atrás com Deus, né? E o texto de referência, o texto que eu quero usar aqui, o primeiro texto é o texto de Tito. Você vai lá abrir a Bíblia lá em Tito, no Novo Testamento, Tito capítulo 1, versículo 2, fala assim: fé e conhecimento, né? Fé e conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, a qual Deus não mente, prometeu antes dos tempos eternos, né? Tito capítulo 1, versículo 2 fala: fé e conhecimento se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então, meu filho, Deus, ele tem uma promessa sobre a vida de todos aqueles que obedecem a Ele, que vivem debaixo
da sua obediência, que é pessoas justas, que é pessoas honestas, que é pessoas que andam em retidão. Deus tem uma aliança com esse povo, Deus tem uma aliança com essa nação, Deus tem uma aliança com todos aqueles que verdadeiramente crê, né? Confia, sabe que o único fundamento que nós temos real é Ele. Então, se confiamos, com certeza nós não vamos estar com o pé atrás com Deus. Agora, as pessoas que andam com o pé atrás com Deus, meu amigo, eles estão ferrados, está ferradíssimo, não vai conseguir ir muito avante, porque o livro de Tito aqui está falando, fé e conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, o qual Deus não mente, antes dos tempos eternos. Aí você abre na Bíblia também, lá no livro de Número, capítulo 23, versículo 19, fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 18, fala: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nos proposta. Então, essa palavra que eu estou trazendo nessa noite, essa reflexão que eu estou falando nessa noite, é para seu conforto, é para confortar a sua alma, é para confortar a sua vida. Você que anda desesperançoso, você que anda sem confiança, com medo, apavorado de tudo que está acontecendo debaixo desse planeta Terra, né? Você muitas vezes fica pensando: ah, meu Deus, como é que vai ser? É tanto desemprego, fome em alguns locais, as coisas, um absurdo, cara. Você vai aqui comprar um quilo de açúcar para fazer um café, num dia já está um preço, outro dia já está. Alteia 3 vezes por semana. As coisas são absurdas, alterando dia após dia. Mas Deus está no controle. Nós não podemos ficar de pé atrás com Deus, achando que Deus está lá do céu, sentado no trono e só deixando o pau quebrar. Achando que Ele não está vendo tudo isso que está acontecendo. Deus está vendo tudo que está acontecendo. Está tomando nota de tudo que está acontecendo. E Ele vai cobrar. Vai cobrar de cada um individualmente. Quem está sendo justo, que continua sendo justo, para poder receber o seu galardão. E aqui eu coloquei 8 coisas, ou 8 características das pessoas que não confiam em Deus, que andam com o pé atrás com Ele. Quem anda com o pé atrás com Deus, a primeira coisa que nós temos que entender que essa pessoa não confia e nem ama Ele. Quem anda com o pé atrás com Deus, não confia nele e nem ama Ele. Não tem como uma pessoa que anda com o pé atrás com Deus amar, confiar nele. Não confia e nem ama. Pode a pessoa abrir a boca e dizer assim: ah, pastor, você está mentindo. Eu confio nele, eu amo ele e ando com o pé atrás. Não tem como. Quem anda com o pé atrás com Deus, não tem como andar de mão dadas com ele. Quem não tem como você andar de mão dada com uma pessoa com o pé atrás, não tem como. E nem com Deus, não existe isso. Ou você anda de passo a passo, de lado a lado com ele, para poder andar em comunhão, então não anda. Você andar com o pé atrás com Deus, não dá, de jeito nenhum. Ou você está de lado a lado com ele ali, para ele te mostrando o que precisa ser feito, então, meu filho, você está ferrado. Não vai obter vitória. E o tanto de crente que a gente vê por aí, que se diz crente, que se diz cristão, que se diz pastor, que se diz líder, que se diz dirigente,
e andam com o pé atrás com Deus. Mas pastor, o que é andar com o pé atrás com Deus? É justamente isso que está acontecendo no mundo inteiro, e a pessoa não confiar em Deus, não está confiando no que está fazendo. Muitas vezes age na frente de Deus, quer fazer as coisas do seu jeito, e aí não vai, de maneira nenhuma. Quer dizer, a pessoa não confia e nem ama Ele. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 27, fala assim, e ele respondendo, Jesus, ame o Senhor de seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo a si mesmo. Então, quem anda com o pé atrás com Deus, não tem como amar o Senhor. Não tem. Agora, quem anda ali, debaixo da obediência, de lado a lado, colado com Deus, com certeza ele ama a Deus. Ama a Deus com certeza. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar relacionada com as pessoas que andam com o pé atrás com Deus, que ele não confia nele e não ama ele. Lucas 10, 27. A segunda coisa que eu quero falar é as pessoas que andam com o pé atrás com Deus, o que é? Ele não obedece a sua palavra. Quem anda com o pé atrás com Deus, o ser humano que anda com o pé atrás com Deus, não obedece a sua palavra. Está lá no livro de João, capítulo 14, versículo 21, que fala: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. Então, obediência à palavra. Quem obedece a palavra, com certeza não anda com o pé atrás com Deus. Agora, quem não obedece, está com o pé atrás com Deus. A terceira coisa que eu quero falar aqui, quem anda com o pé atrás com Deus, né? Quem anda com o pé atrás com Deus se abala de qualquer coisa e não permanece para sempre, né? Terceira coisa, quem anda com o pé atrás com Deus, se você tiver nessas características, você vai saber, né? Quem anda com o pé atrás com Deus, terceiro, se abala com qualquer coisa e não permanece para sempre. Se abala. Qualquer notícia, qualquer noticiário, parece que o mundo já acabou para ele, né? Parece que já é uma tempestade. Quer dizer, se abala com qualquer besteira, se abala com qualquer noticiazinha que se passa, né? Então essas pessoas não vão permanecer para sempre, não tem como. Como é que tu vai aguentar as tribulações? Como é que vai aguentar as coisas que vêm por aí, né? Tem muita coisa que vai acontecer ainda. Então nós temos que ficar verdadeiramente firme. Nós não podemos ser pessoa abalável, qualquer coisa nos abalar, não pode. Aqui a terceira coisa, se abala com qualquer coisa e não permanece para sempre. Salmo 125, 1 fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, né, mas permanece para sempre. Ei, meu filho, não tem por onde correr, né? Ou você confia no que Deus está fazendo, então você pode procurar qualquer outra coisa para fazer, né? Qualquer outra coisa para fazer, porque aqui é a terceira coisa que eu quero falar para você: aqueles que andam com o pé atrás com Deus. E a quarta coisa, quem anda com o pé atrás com Deus, são pessoas desequilibradas e não tem um futuro seguro. Então, toda pessoa que anda com o pé atrás com Deus são pessoas desequilibradas e não tem um futuro seguro. Então, pessoa desequilibrada são pessoas que andam com o pé atrás com Deus e tem um pé atrás com Deus. Não tem como. Então, você pode ver, toda pessoa desequilibrada, ela não tem um futuro seguro, né? Não tem um futuro seguro. Então são pessoas desequilibradas, não confiam em Deus, só andam com o pé atrás com Deus e com tudo no mundo. Então são pessoas desequilibradas e não têm um futuro seguro. Salmo 112, versículo 7 fala: não temerás
mas a más notícia, seu coração está firme, confiando no Senhor. Está vendo? Então, aqui é o oposto da pessoa desacreditada. Não temerás nas más notícias e seu coração está firme, confiando no Senhor. Então, as pessoas que são desequilibradas, elas não, qualquer coisa que vem, abala elas. Abala elas. E aí não tem condição uma situação dessa. Então, essas são a quarta coisa. A quinta. As pessoas que andam com o pé atrás com Deus, elas não são pessoas abençoadas. Não são abençoadas e não dá fruto. De maneira nenhuma. Então, toda pessoa que anda com o pé atrás com Deus, elas não são abençoadas. E também elas não dão fruto. Está lá em Jeremias 17, versículo 8, que fala: ele será como uma árvore plantada junto a águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerás quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes e não ficará ansiosa no ano da seca, nem lhe dará o seu fruto. Então você está vendo que o versículo é um versículo verdadeiro que é oposto às pessoas que andam com o pé atrás com Deus. Não, elas não são abençoadas. Agora, as que estão firmes, o versículo é para quem está firme. Aí fala, a outra coisa que aqui que eu coloquei é que quem anda com o pé atrás com Deus são pessoas tristes e frustradas. São pessoas tristes e frustradas. Então nós vemos aqui que elas não têm alegria. Não tem alegria de jeito nenhum. Então fica muito difícil. E aí eu quero concluir esse assunto lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6, fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, meu filho, é confiança. Confiar em Deus no sentido total. Porque se nós não confiarmos no Senhor, nós estamos andando com o pé atrás com Deus. E andar com o pé atrás com Deus fica muito difícil. Difícil, porque aí a pessoa é como está chamando Deus de mentiroso, achando que Deus não tem o controle das situações que estão acontecendo. Então, meu irmão em Cristo Jesus, 23 minutos de reflexão, né? Quero concluir essa reflexão falando para você confiar, falando para você ter fé, ficar firme. As coisas estão acontecendo de um lado, acontecendo do outro. Você está vendo as coisas tudo assim meio embaçada, assim, praticamente dependendo do local onde você está, as coisas não estão favoráveis ao seu favor, as coisas estão ruins, estão péssimas. Mas se você andar com o pé atrás com Deus, a situação fica mais difícil. Então você precisa confiar 100% no que Deus está fazendo e buscar a sua presença, para que as coisas possam se endireitar a seu favor. Não existe outra coisa para o homem fazer nesta vida se não for tomar essa posição. Por mais ruim que você esteja, dependendo da sua localidade onde você se encontra, a palavra é essa: confiança. Confiar. Não andar com o pé atrás com Deus. Porque se a pessoa que anda com o pé atrás com Deus já está fracassada, já está derrotada. Não tem como ter vitória. E aí, se você quiser só você pesquisar mais um pouco sobre esse assunto, buscar mais entendimento sobre essa questão que eu trouxe nessa reflexão, né, sobre o pé atrás com Deus. E aí você analisa a sua vida e veja quais as coisas que você está com o pé atrás com Deus. O que você tem feito nesse percurso de anos que você tem servido ao Senhor e não tem prosperado, né? Será se você não anda com o pé atrás com Deus?
Analise, pense, reflita. Se você de repente está passando por situações difíceis, né, que a sua vida não muda de jeito nenhum, continua do mesmo jeitinho, preste atenção. Analise se você não está com o pé atrás com Deus. Porque se você tiver com o pé atrás com Deus, não tem como você prosperar. Né? De repente a pessoa está ali se esforçando para o seu ministério prosperar, para o seu ministério ir avante, as coisas andar, mas tem algumas coisas na vida daquele pastor, na vida daquele obreiro, daquele missionário, que ele anda com o pé atrás com Deus. E andar com o pé atrás com Deus, não tem como andar de mão dadas com Ele. Não tem como ter comunhão. Não tem como avançar. Né? Fica difícil. Então, a reflexão é essa. Pense aí com você mesmo e veja o que você precisa consertar para que você não ande com o pé atrás com Deus, porque eu mostrei aí algumas coisas que verdadeiramente não pode estar inserida na vida de um filho de Deus. Porque se tiver, por exemplo, eu falei que a pessoa que anda com o pé atrás com Deus não confia e nem ama Ele. Não pode. Um crente não pode. O crente verdadeiro tem que amar e confiar nele. Eu falei que a pessoa que anda com o pé atrás com Deus não obedece a sua palavra. Como é que fica um crente em Jesus Cristo? Não obedecer a sua palavra. Eu falei que as pessoas que andam com o pé atrás com Deus se abalam de qualquer coisa e não permanecem para sempre. Isso um crente pode? Pode? Não pode, de maneira nenhuma. Não pode o crente. Para crente não. Falei também que a pessoa desequilibrada não tem um futuro seguro, né? Que a pessoa que anda com o pé atrás com Deus. O crente não pode estar dentro de uma situação dessa. O crente desequilibrado e não tem um futuro seguro, não cabe para o crente. Falei também sobre a questão que a pessoa que anda com o pé atrás com Deus não é abençoada, não é uma pessoa abençoada e não dá fruto. Não pode o crente estar inserido nisso aqui também. Falei também sobre que quem anda com o pé atrás com Deus são pessoas tristes e frustradas. O crente pode estar nessa? Não pode, também não pode. E aí eu falei sobre a questão também do livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 6 e 7, que eu concluí. E quem anda com o pé atrás com Deus não tem uma perfeita paz. Não tem perfeita paz. Então precisa ter. Então, quem anda em retidão com Deus e de lado a lado com Ele, ele confia em Deus e ama Ele. Obedece a sua palavra também. Não se abala com qualquer coisa e ele permanece para sempre. É uma pessoa equilibrada e tem fruto, né? E dá fruto para o fruto seguro para o futuro, né? São pessoas abençoadas e dá fruto. São pessoas alegres e não frustradas. São pessoas que têm uma perfeita paz. Então, meu amigo, né, minha amiga em Cristo Jesus, esta é uma reflexão, né, abençoada para que você possa tomar as alturas da sua vida e ver o que você está, ou que você tem na sua vida, ou que você está praticando, que você tem Deus como, ou seja, e você está com o pé atrás com Deus. E de repente, se estiver fazendo alguma coisa que não bate com a palavra, você está com o pé atrás com Deus. E um pé atrás com Deus é um atraso, né? As pessoas que andam com o pé atrás, eles nunca chegam em Deus, eles nunca chegam no compromisso. Sempre chega atrasado. Sempre chega atrasado. Em tudo quem anda com o pé atrás. Não só com Deus, mas com o seu semelhante. Quem anda com o pé atrás com um, anda com o pé atrás com o outro, anda com o pé atrás, então fica difícil, né? Fica muito difícil, tá bom? Que Deus abençoe, né? Até a próxima reflexão. Essa é a reflexão número 228, pela misericórdia de Deus. Shalom.